Mercado global abre a semana de mau humor à espera de posicionamento do Fed e preocupado com a demanda por petróleo. Por aqui, qual o real impacto da deflação no aluguel pago pelos fundos imobiliários? É sobre isso e mais que a gente vai falar no Investidor em Foco de hoje, que começa agora, neste 23 de agosto de 2022. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a esse episódio. Sejam bem-vindos vocês também, Marcelo Potenza, analista de investimentos do Itaú BBA. Um prazer ter você por aqui. Oi, Renata, tudo bem? O prazer é meu pelo convite, muito obrigado e vamos embora. Vamos embora, a gente que agradece. Ítalo Martinelli, o nosso especialista em recomendação e portfólio, que tem sua cadeira cativa aqui no Investidor em Foco. Tudo bem por aí, Ítalo? Olá, Renata. Olá a todos que estamos escutando. Fico feliz de ter essa oportunidade de ter essa carteira cativa, pessoal. Hoje super feliz aqui que vou estar trocando essa bola junto com o Marcelo e, como ele falou, vamos embora, pessoal. Vamos lá. Então tá, temos alguns assuntos bacanas, interessantes e quentes para falar aqui hoje. Queria começar com você, Ítalo, porque a semana começou um pouco mal-humorada nos mercados. E aí queria saber se é por causa dessa expectativa do que deve dizer Jerome Powell, o presidente do Fed, o Banco Central Americano, no simpósio de Jackson Hole, que está acontecendo por lá, e ele deve falar na próxima sexta, é isso? Isso, Renato, acho que ótima pergunta. E eu vou até ajustar uma coisa aqui, né? O mercado, eles na verdade não começaram essa semana mal-humorados, porque eles terminaram a semana passada já mal-humorados, né? O que a Não gente teve teve, humor nem pessoal. no fim de semana, Ítalo. Fim de semana foi sombrio, foi uns fim de semanazinho de chuva e não teve sol para os mercados globais, não. O que aconteceu, pessoal, brincadeiras à parte, que realmente os mercados fecharam na última sexta-feira em baixa, né? Eu acho que começa essa semana também com esse viés negativo, como a Renata super pontuou super bem, né? E impulsionados por uma cautela sobre, principalmente o que se era dito e apontado no simpósio de Jackson Hole. Para quem está nos escutando, pessoal, vou dar até um passo atrás e para quem não sabe o que é o simpósio de Jackson Hole, ele é uma conferência anual do Federal Reserve, pessoal, o Banco Central norte-americano, onde eles discutem e apresentam grande parte da sua visão sobre questões econômicas importantes para os Estados Unidos e o resto do mundo. E aqui a gente sabe que é super importante porque, além do Fed ser um grande formador de opinião mundial, as suas decisões elas impactam não só os mercados mundiais, mas, de fato, decisões de política monetária e política fiscal para o mundo inteiro. Então, entender a visão do Fed sobre diferentes variáveis e pontos importantes da economia, tanto americana quanto global, é super importante para a gente entender o que vai acontecer com os mercados. Beleza? Então, vamos voltando para a pergunta, né? Com isso, né, os olhos do mercado financeiro como um todo vão estar, sim, voltados para as possíveis pistas que a gente vai ver sobre futuro da política monetária dos Estados Unidos que o encontro vai trará, né? E, em especial, como a Renata falou, pessoal, o mercado vai acompanhar principalmente a fala do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, que vai ocorrer na manhã da próxima sexta-feira, tá? Lembrando que o simpósio ele vai ocorrer na quinta e na sexta-feira dessa semana, falando sobre como estamos em relação aos próximos passos do Fed. Hoje o mercado, Renata, está bem dividido, tá? Quando a gente olha a curva de juros dos Estados Unidos, a curva termo dos Estados Unidos, a gente está vendo o mercado bem dividido entre um aumento de 50 ou 75 pontos base no próximo encontro do Banco Central norte-americano, que vai ocorrer em setembro. Então, acho que, de forma geral, tanto o simpósio quanto a fala de Jeremy Powell vai ser importante para exatamente o mercado conseguir calibrar melhor essas apostas, se o mercado vai majoritariamente para o aumento de 50 pontos base ou para o aumento de 75, que inclusive alguns dirigentes do Federal Reserve deram entrevista semana passada defendendo o aumento mais forte na linha dos 75. Então, eu acho que esse é o plano de fundo que o mercado vai estar olhando para o simpósio dessa semana, pessoal. Perfeito, Ítalo. Agora, queria aproveitar esse panorama global para a gente falar um pouquinho sobre o petróleo, porque as cotações começaram a semana em queda e tem uma preocupação do mercado também com a desaceleração econômica global, que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre as expectativas em relação ao Fed também, né? O quanto vai crescer ou segurar o freio à economia norte-americana. Agora, sobre o petróleo, tem chances
de essa desaceleração econômica global impactar a demanda pela commodity? Porque existe aí uma preocupação grande no mercado sobre isso, né? Uhum. Ótimo ponto. Acho que uma pergunta bem interessante, porque ela linka vários pontos que a gente fala dos mercados, né? Às vezes os assuntos parecem que são desconectados, commodity, atividade É. e Fed, e essa pergunta ela é muito boa, porque eu acho que ela ajuda a gente a conectar esses pontos. Então vamos lá, pessoal. Acho que, de forma geral, o petróleo ele já vem de algumas semanas com um movimento mais estrutural de recuo, impulsionado, acho que exatamente por esse temor, né, de uma possível desaceleração econômica global. Essa desaceleração econômica aqui, a gente tem visto vários pontos, como a própria guerra na Ucrânia e o possível corte de fornecimento de gás russo para o bloco europeu, a própria economia chinesa, que tem sido afetada por vários fatores, como ela está passando nesse momento por um dos maiores picos de calor dos últimos 60 anos na China. Isso tem, inclusive, levado até discussões sobre possível desabastecimento de energia para algumas fábricas e agriculturas, e a China também agora está passando por um novo surto de Covid. A gente sabe que o país ele tem uma política de tolerância zero já flexibilizaram um pouco isso, mas foi historicamente nessa pandemia a gente viu isso. Mas eu acho que o principal pano de fundo que a gente vê para as discussões de aceleração são, de fato, a atividade global é um movimento de aperto monetário que os bancos centrais estão conduzindo ao redor do mundo para conter a inflação. Movimento exatamente que a gente estava discutindo na pergunta anterior sobre o Fed, né? Porque esse movimento de aumento de juros para exatamente atingir e fazer um arrefecimento da inflação, isso tem o custo de fato, levar a uma desaceleração e até retração da atividade econômica. Então, acho que o grande pano de fundo, exatamente para essa desaceleração econômica global, como a Renata falou, pessoal, é de fato esse movimento que os bancos centrais estão fazendo. Então, nesse contexto, realmente o preço do petróleo ele acaba recuando no mercado global, pois o petróleo, pessoal, ele é uma commodity de matriz energética e sua demanda é diretamente relacionada ao nível de atividade global. Logo, né, uma expectativa de desaceleração da atividade leva uma expectativa de uma menor demanda no futuro e os preços da commodity acabam sendo afetados e recuando nos mercados globais. Então, assim, reforçando como eu falei no começo, pessoal, essa pergunta aqui é interessante que vocês veem, né? A gente linkou a política monetária dos países, como eles estão aumentando os juros, como isso afeta a expectativa de atividade e como isso se reverbera exatamente nos mercados. A gente vê exatamente um recuo, por exemplo, do petróleo, que é, como eu falei, né, uma commodity intrinsecamente ligada à atividade global. Perfeito. Agora, queria puxar o Marcelo aqui para o nosso papo. A gente sempre atualiza o que está de mais importante nos mercados no começo, Marcelo, porque o pessoal aí fica já se preparando para o resto da semana para prestar atenção nos desdobramentos, né? Agora, queria trazer o Marcelo porque ele faz um material super rico, com muita frequência aqui pelo Itaú BBA sobre fundos imobiliários. E quem acompanha o podcast já ouviu a gente falar que o IPCA de julho teve uma deflação de 0,68% no mês. Essa queda no indicador, ela deve impactar os dividendos pagos a quem investe em fundos imobiliários, aquele aluguel mensal que a gente sempre explica quando fala das vantagens de investir em fundos imobiliários. E aí, Marcelo, eu queria saber um pouquinho de você, a análise da equipe do BBA a respeito disso. É de fato uma preocupação? É um recálculo de rota que tem a ver com as oscilações de mercado? Bom, vamos lá. Acho que esse é o assunto mais quente aqui do mercado de fundos imobiliários, né? Essa questão da deflação de julho. A gente ainda tem uma deflação esperada para agosto, né, de acordo com a área macro aqui do Itaú. Então, assim, a gente tem dois grandes grupos de fundos imobiliários. A gente tem os fundos de tijolo, aqueles que investem em lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers e qualquer outro ativo físico, né? Seja uma loja de rua, ou qualquer um centro educacional, ou qualquer ativo físico. A gente tem os fundos imobiliários de ativos financeiros, né? Aqueles que investem em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Eu acho que o grande impacto da deflação de julho, ela está mais ligada aos fundos de ativos financeiros. Tá? Por quê? Então, dentro de um fundo de ativo financeiro, o gestor ele investe em CRIs, como eu comentei, pode investir também em outros produtos ligados ao meio imobiliário, mas, de maneira geral, ele investe os seus recursos em CRIs. Tá? E esses CRIs, por sua vez, eles são indexados ao IPCA ou ao CDI. Tá? Então, é um contrato, é uma dívida, né? É um certificado, é uma dívida indexada ao IPCA ou ao CDI.
tá? Hoje no mercado, a maioria dos portfólios, eles são indexados ao IPCA, por isso que essa deflação gerou tanta discussão aqui nos bastidores, né? Então, eu já venho falando aqui para o pessoal do Itaú há algumas semanas, né, quase meses, dessa inflação esperada para julho e agosto, né? A deflação. A deflação, ela basicamente veio por conta do subsídio do governo, né, para combustíveis e energia. Então, teve uma coisa pontual aí de deflação em julho e agosto. Em setembro, tudo indica que o patamar do IPCA já venha no campo positivo de novo. E aí, entre aspas, né, o resultado volta a ser normalizado. Tá? Então, como que essa deflação impacta os fundos de ativos financeiros? Né? Então, basicamente, o provento de um fundo de ativo financeiro ele é composto por duas frentes aqui. Então, o fundo ele distribui a correção monetária do CRI e os juros. Né? Então, você tem uma parcela ali que é diretamente impactada pelo IPCA e ela é relevante dentro da distribuição mensal desse tipo de fundo, e os juros ali que sempre vão ter mês a mês, e aí vai depender do resultado do IPCA. Né? Como que funciona essa dinâmica? Basicamente, o IPCA de julho ele tende a refletir, né, a consequência dele vai ser vista 1 ou 2 meses à frente. Então, a gente fala que o IPCA de julho ele vai ser sentido na distribuição de setembro, assim como o IPCA de agosto vai ser sentido na distribuição de outubro, e assim por diante. Como o fundo ele distribui essa correção monetária que eu acabei de mencionar, quando o IPCA vem mais forte em determinado mês, o mercado já faz uma projeção de dividendos fortes para daqui 1 ou 2 meses, e assim por diante. Como teve uma deflação agora em julho, o mercado já projeta uma queda de provento ali em setembro e outubro, né? Porque provavelmente o IPCA de agosto também vai ser negativo. Então o mercado ele faz essa projeção e aí o que ele faz? Ele faz uma rotação ali no portfólio, né? O investidor ele vende esses fundos indexados ao IPCA e muda um pouco de classe. Compra fundo ou indexado ao CDI ou os fundos de tijolo, né? O que eu venho observando aqui faz mais ou menos um mês e meio, desde meados de julho, acho que até o fechamento de agosto a gente deve ver esse movimento. O investidor pessoa física, né, que é o principal investidor aqui de fundos imobiliários, ele vendeu esses fundos indexados ao IPCA, esses fundos de ativos financeiros, e começou a comprar fundos de tijolo. Tá? A gente sempre, desde o começo da pandemia, né, pelo menos desde o começo da pandemia não, mas pelo menos desde o começo do ano, a maior pergunta do mercado é quando que vai ter essa mudança de vamos vender ativos financeiros, né, que ganharam muito espaço no IFIX, e foi o que realmente foi o vencedor durante a pandemia, porque eles conseguiram aumentar os proventos, então gerou muita atratividade. Então a grande pergunta era quando que a gente vai começar a vender esses fundos que já subiram bastante, deram bons retornos, e comprar os fundos de tijolo que estavam descontados. Eu não sei se já chegamos nesse momento, tá? É difícil cravar isso aqui, se a rotação já começou agora, ou se isso aqui foi simplesmente um movimento pontual por conta da deflação. Isso é uma consequência pontual da deflação de julho. Tá? Então, acho que os principais impactados são os fundos do IPCA. Eu acho que é uma coisa pontual, tá? E acho que para uma janela aí de 6 a 12 meses, fundos indexados ao IPCA ainda são boas oportunidades de investimento. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão da diferença no impacto. Você falou muito a respeito disso, então, mas vocês entendem que, pensando nesse cenário aí, pensando num prazo médio, longo prazo, que é mais ou menos o que se considera na hora de falar no investimento em fundos imobiliários, e aí pensa no cenário de queda da inflação ainda em 2022, um possível fim do ciclo de alta da Selic, ainda é uma boa opção, mesmo que exista essa oscilação no pagamento de dividendos quando se fala de fundos atrelados a esses indicadores? Assim, eu acho que fundos imobiliários são boas, é uma boa classe para você ter uma composição de portfólio, né? Acho que aqui no Brasil, acho que é um dos poucos veículos que você consegue uma renda mensal recorrente, tá? De certa forma até previsível. Obviamente que você tem algumas oscilações, principalmente em fundos de ativos financeiros, você tem oscilações mensais, mas no fundo de tijolo você consegue ter uma certa previsibilidade na distribuição de determinado fundo. Só voltando um passo atrás aqui, né, antes de avançar. Os fundos de tijolo, eles também são impactados pelo IPCA ou pelo IGPM, né? Porque assim, enquanto no fundo de ativo financeiro você tem um CRI indexado ao IPCA, ou ao CDI, ou ao IGPM, ou qualquer outro índice de inflação, né? No fundo de tijolo, os contratos de aluguel, assim como o contrato de aluguel, estou alugando apartamento, eu moro de aluguel, o meu aluguel ele é corrigido anualmente a IPCA ou a IGPM, de acordo com a negociação ali com o locatário.
Então, nos fundos de tijolo, os contratos com os locatários, com os inquilinos, eles também são reajustados por IPCA. Porém, no fundo de tijolo, esse reajuste é feito anualmente. Então, basicamente, pega-se uma janela de 12 meses do IPCA. Então, se o meu contrato vence em agosto, eu vou pegar essa janela de 12 meses, de agosto de 21 até agosto de 22, e aí eu faço um repasse de inflação para o meu locatário dentro de um fundo de tijolo. Então, o IPCA ele também interfere, tá? Mas como você olha uma janela de 12 meses, esses movimentos pontuais não fazem tanto preço nesses fundos de tijolo. Claro, Tá? não, o Porque investidor não é sente anual. tanto. Exato. E aí, entendi. por que pesou tanto nos fundos de ativos financeiros? Porque grande parte desse provento, ele provém de correção monetária. Então, o movimento do IPCA, no curto prazo, ele já faz muito efeito nos proventos dos fundos de ativos financeiros. Tá? O Banco Central, né, como o Ítalo comentou, os bancos centrais do mundo inteiro, na verdade, eles estão subindo juros, tá? Aqui no Brasil, para tentar conter a inflação. Então, a dinâmica, né, tudo mais constante, você sobe os juros para cair a inflação. Então, a inflação ela deve começar a cair, né, a janela móvel aí de 12 meses ela deve começar a cair a partir de agora já, né, e até final de 23 e de 24. Tá? E aí você vai ter uma diminuição nos proventos dos fundos indexados ao IPCA, né, nos ativos financeiros que investem em CRIs, o que é normal, né, já esperado pelo mercado. Tá? Esses fundos eles surfaram muito essa pressão inflacionária que a gente viveu durante a pandemia, e agora os proventos devem diminuir um pouquinho, e isso deve gerar atratividade para os fundos de tijolo, né? Que ali você encontra, nos fundos de tijolo, você tem um dividend yield um pouco mais apertado, né, um provento menor do que os fundos de ativos financeiros ainda hoje, mas você tem uma possibilidade de ganho de capital bem interessante. Tá? Então, acho que a queda da inflação e o fim do ciclo de aperto monetário, né, tudo indica que a gente já está chegando próximo ou já terminou as altas da taxa Selic. Tá? Então, esses dois fatores, eles são benéficos a fundos de tijolo. Tá? Então, o mercado ele deve antecipar, porque assim, na minha opinião, eu acho que a perspectiva de queda de juros ainda não está muito no mercado. Tá? Isso acho que não está muito no preço, né, que a gente fala. Então, acho que quando as perspectivas começarem a ser de queda, acho que o tijolo ainda o fundo de tijolo ele vai conseguir uma valorização ainda mais acentuada. Mas como eu comentei no comecinho aqui, desde meados de julho, esses fundos já vêm com bons desempenhos. Tá? Então, acho que, no geral, você consegue montar um portfólio de fundos imobiliários de acordo com cada ciclo macroeconômico que a gente vai vivendo. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes. Agora eu vou ficar mais exposto a fundo de tijolo para pegar uma recuperação. Agora eu vou proteger um pouco mais o portfólio com algum fundo de ativo financeiro. Eu estou percebendo que o cenário de médio e longo prazo vai ter mais inflação, então eu quero uma renda maior. Então dá para fazer ajustes pontuais na carteira, aumentando o tijolo, diminuindo o tijolo, aumentando o ativo financeiro, para conseguir manter essa classe de ativos na carteira para o longuíssimo prazo, sempre tentando ganhar dinheiro com esse tipo de investimento. Legal. Queria. Renato, posso aproveitar e fazer uma pergunta para o Claro. Marcelo, só pegando o gancho? Por favor. Marcelo, você falou agora sobre essa questão de exatamente um pouco de rotação de carteira, de aumentar um pouco do tijolo, diminuir possivelmente ativos financeiros. A ideia, então, para quem está nos escutando, investidor, é de fato de ter realmente um portfólio, quando a gente pensar em fundos imobiliários, ter um portfólio diversificado de fundos e com isso só fazer alguns ajustes mais táticos, de aumentar um percentual um pouquinho de um setor do outro, mas a ideia é realmente ter um portfólio diversificado mesmo dentro da classe de fundos imobiliários, né? De não ficar tão dependente de fundo A e B, de ter uma gama mais diversificada de fundos. A ideia é essa, certo? Sim, perfeito. Eu acho que quando você tem sei lá, hoje, por exemplo, na nossa carteira aqui do BBA, a gente tem 11 fundos recomendados, tá? Então, o nosso portfólio contém 11 fundos, cada um com um peso diferente, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, vamos voltar lá em 2019, tá? No final de 2019, a gente viveu um momento de muita euforia no mercado de fundos imobiliários. Então, os fundos de shopping estavam em alta, fundos de lajes corporativas também estavam em alta, então estava todo mundo comprando essa classe de ativos. Se você tivesse uma carteira concentrada em fundos de shopping e fundos de lajes corporativas, dali 3, 4 meses, a sua carteira simplesmente ia despencar, né? Porque entrou a pandemia, era um evento que ninguém estava esperando, e lajes corporativas e shopping centers foram um dos setores que mais foram impactados por conta da pandemia. Então, se você já tivesse uma carteira diversificada, você ia sofrer, mas alguma parte do seu portfólio ia ter um desempenho melhor do que lajes e shoppings.
Tá? Então, acho que esse é um exemplo que eu sempre uso aqui para indicar o poder e o ganho de você ter um portfólio diversificado. Não dá para saber o que vai acontecer daqui a 6 meses. Tá? Mas se a gente tiver um pouquinho de cada coisa na nossa carteira e coisas boas, acho que a gente consegue amortecer algumas quedas e alguns desastres. Né? Então, assim, se eu tivesse um portfólio só de shopping, só de laje no final de 2019, em junho a pessoa teria vendido todos os fundos da carteira dela e já teria desistido de fundos imobiliários. Porque assim, ela ia ver a cotação derreter, porque lajes e shoppings derreteram ali no começo da pandemia, ela ia desistir da classe e nunca mais ia querer investir em fundo imobiliário. Então, acho que você ter um pouco de ativo financeiro, um pouco de tijolo e ir balanceando isso ao longo do tempo é a estratégia ideal. Tá? Eu acho que a compra legal. de fundo Obrigado, imobiliário... Marcelo. Não, perfeito. Só concluir aqui, a compra de um fundo imobiliário ela deve Uhum. ser semelhante à compra de um imóvel físico. Tá? Então, vamos supor que você vai comprar um imóvel físico para investimento. Você não vai comprar um imóvel físico hoje para vender no mês que vem. Se você comprar na planta, por exemplo, você precisa que o imóvel seja construído para você ganhar valor ao longo do tempo e lá na frente você vender. Acho que o fundo imobiliário de certa forma, tem que olhar de maneira paralela a isso. Tá? Longo prazo, né? Exato. Agora, pensando um pouco nessa linha de raciocínio do Marcelo, falando também na questão das oscilações, do que pode trazer ganho ou pode dificultar um pouco a performance de fundos imobiliários, Ítalo, que desafios vocês têm enxergado na equipe de recomendação quando vocês trabalham toda uma estatística e uma comparação de produtos para compor carteiras de investimento? Que desafios vocês têm visto com esse possível fim de ciclo de alta da Selic, já que hoje os investidores estão no momento de aproveitar aquele 1% ao mês que alguns investimentos podem oferecer com uma Selic alta. E a gente sabe que isso, até o ano que vem, tende a mudar um pouco de figura, né? Uhum. Bom, esse frame, né, do investidor de realmente pegar o famoso 1% ao mês é um negócio que, de fato, fica bem na cabeça do investidor quando ele começa a olhar ali, principalmente ativos, principalmente pós-fixados, conseguindo entregar um nível de rentabilidade desse, tá? Então, mas assim, vamos lá. Acho que de forma geral, assim, realmente a gente está chegando no final desse ciclo de aperto monetário, né? Que a gente viveu nesses últimos 12 meses, com a Selic atingindo o patamar de 13,75% que está agora, e ela veio ali de 2% até esse nível. Então, esse é exatamente como eu falei, né? O investidor hoje que está em um ativo de até mesmo baixo risco, vou pegar aqui o pós-fixado, tendo a oportunidade de uma rentabilidade muito diferenciada, exatamente esse famoso de 1% ao mês. Então, com esse fim desse ciclo, né, quais são os desafios que vão surgir? São poucos desafios. Por que eu digo isso? Pois, embora a gente esteja, de fato, chegando no final do ciclo de altas, a nossa expectativa é que, nesse momento, que os juros continuem altos ainda por um tempo significativo, com a Selic acima de 2 dígitos até o final de 2023. Hoje, a nossa projeção é ter uma Selic atingindo no final de 2023 em 11%. Então, o cliente que hoje está alocado, por exemplo, em ativos pós-fixados, por exemplo, quando eu mencionei, ele vai continuar com uma oportunidade de retorno significativa no curto e no médio prazo. Mas vale destacar que, além dos juros pós-fixados, os juros pré-fixados e os títulos indexados à inflação também têm apresentado possibilidades de retorno muito significativas para o cliente. Inclusive, hoje, até na nossa recomendação de investimentos, os títulos pré-fixados são os que enxergamos a melhor oportunidade de alocação, à frente até dos pós e dos títulos de inflação, que é exatamente o cliente aproveitar esses juros bastante altos que nós temos agora e travar esse retorno nos próximos anos. Então, respondendo a sua pergunta, no curto prazo, acho que assim, não vai mudar muita coisa, porque a gente vai continuar vendo esses juros altos, então a gente continua com precisamente muitas oportunidades aqui na renda fixa, tanto o cliente que está em pós-fixado, quanto o cliente que quer aproveitar e exatamente nesse ponto que eu mencionei, né, que a gente hoje gosta até mais de títulos pré-fixados para a gente travar esse retorno alto aqui por 3, 4, 5 anos, e até os títulos de inflação. A gente vê o Tesouro hoje pagando IPCA mais 6%, um nível de juros real muito forte. Eu acho que a gente vai começar a ter discussões mais estruturais sobre o que vamos alterar com os investimentos, como isso vai se mudar. Eu acho que sendo bem transparente depois que a gente tiver um pouco mais de clareza, principalmente com o cenário da eleição e quais vão ser as decisões de política fiscal e monetária, principalmente fiscal, do próximo candidato, próximo presidente.
Quando a gente tiver isso um pouco mais de clareza, a gente vai entender um pouco mais se hoje os juros que a gente está vivendo, né, com essa Selic de 13,75, que, como eu falei, a gente projeta 11% no final do 2023. Essas projeções, elas estão corretas dentro de um arcabouço fiscal que pode, de alguma forma, ser alterado? Então, para discussões mais estruturais de uma rotação de carteira, de uma movimentação mais estrutural da nossa pizza de recomendação, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de clareza para o médio e longo prazo, mas como eu falei, no curto prazo, eu acho que a gente continua com um cenário bastante positivo para títulos de renda fixa, principalmente por essa Selic bastante alta e, pessoal, muitas oportunidades de alocação em renda fixa nesse momento no mercado brasileiro. Perfeito. E também, né, Ítalo, no ano que vem, ter um pouco mais de clareza de qual vai ser a taxa neutra, né? Que o Banco Central vai perseguir quando esse ciclo, de fato, começar a entrar numa toada de queda para tentar encontrar qual é essa taxa de equilíbrio, né? Exatamente, ótimo ponto, Renata. A taxa neutra de juros, pessoal, ela é uma taxa que a gente considera que ela, de fato, seria como se fosse a taxa considerada, de fato, acho que a palavra neutra é muito bom, porque ela basicamente diz que é uma taxa de juros que não está nem estimulando a economia para uma aceleração, nem retraindo a economia para um campo mais contracionista. O que influencia essa taxa de juros? Essa taxa de juros neutra é influenciada principalmente pelo arcabouço fiscal, da expectativa de qual o nível de gasto que o governo está tendo, se o governo está tendo superávit fiscal, se a gente vai ter um controle da dívida do país, se a dívida está se retraindo, se a dívida está se expandindo, pelas expectativas do mercado, então não só da expectativa também da dívida, dos juros, mas também expectativas de inflação. Então, existem várias variáveis que vão influenciar essa taxa neutra, e principalmente o nosso Banco Central ele vai sinalizar o que é a taxa neutra que ele está vendo no mercado para esse médio e longo prazo. Então, acho que como a Renata falou, tendo um pouco mais de clareza, pessoal, sobre quais serão os próximos passos de política fiscal e quais serão os próximos passos do próximo governo, a gente vai entender um pouco mais de qual é essa taxa neutra e se o Banco Central está entendendo que ele tem que ir mais para cima, no sentido de aumentar os juros além da taxa neutra e para um campo mais contracionista, ou se ele entende que tem que ser um pouco mais estimulativo de ficar com juros abaixo desse nível neutro. Perfeito, Ítalo. E para a gente fechar esse episódio, o que tem de importante na agenda da semana, além do simpósio de Jackson Hole nos Estados Unidos? Semana tá recheada, hein, Renato? É engraçado que eu tenho reparado que todas as vezes que eu venho aqui são semanas que eu pego a agenda, é uma agenda complexa. Você reparou já, mas tem uma coincidência aqui. Tira dedo a semana que você vem. Específico, eu gosto de vir semana polêmica, pessoal. Brincadeira, mas como a Renata falou, a gente vai ter o simpósio, tá? Só para passar uma data que eu acho que eu já mencionei, mas quinta e sexta-feira, eu acho que o principal ponto é o discurso do Jeremy Powell, pessoal. Eu já tinha falado mais cedo, mas vou reforçar aqui, sexta-feira vai ser super importante. Agora, falando só de agenda do mercado internacional, começando, depois eu vou falar do local, mas internacional, a gente também vai ter os PMIs, né, que é o índice de gerente de compras, que é super importante são sinalizações sobre o nível de atividade. Os PMIs compostos da Alemanha, zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos, que vão ocorrer todos na terça-feira. Nos Estados Unidos, a gente também vai ter vendas de moradias novas nos Estados Unidos. A gente sabe que está tendo uma discussão bem forte sobre o mercado de real estate, o mercado imobiliário americano, então esses indicadores estão começando a ser acompanhados mais na unha pelos investidores, e o índice de confiança do consumidor da zona do euro também, tudo isso na terça-feira. Tá? Na quinta, a gente vai ter a ata da última reunião do Banco Central Europeu e a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. Aqui o PIB dos Estados Unidos, a gente sabe que o segundo trimestre foi um PIB de retração, e aqui vai ter uma reavaliação só para exatamente certificar que os números teve algum ajuste ou não. E por último, na sexta-feira, a gente tem o PCA dos Estados Unidos. O PCA, pessoal, ele é um índice inflacionário que é o principal índice inflacionário que o Fed diz que acompanha. Ele para suas decisões políticas humanitárias é até mais importante do que o CPI. E a gente também tem sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos Estados Unidos e lucro industrial da China. Então, semana bem recheada no mercado internacional. Agora, no mercado local, na agenda dessa semana, acho que o principal ponto a reunião trimestral que o Banco Central ele realiza com economistas do mercado financeiro, que ocorre na segunda e na terça-feira da semana. Na quarta, a gente vai ter divulgação do principal indicador aqui no mercado local, que vai ser o IPCA 15 de agosto. Eu acho que o Marcelo falou e a gente comentou aqui, né?
a gente viu exatamente essa deflação, né, do IPCA em julho. Então, o IPCA 15 de agosto vai ser importante para a gente acompanhar a tendência da inflação no Brasil. A gente está indo, de fato, para um cenário de arrefecimento da inflação, ou será que o resultado que a gente viu de julho foi um resultado um pouco mais na linha ali da redução do ICMS, redução dos tributos? Então, acho que o mercado vai acompanhar bastante esse IPCA 15 para entender se a gente está, de fato, numa tendência de queda da inflação estrutural no Brasil. Por último, na quinta-feira, a gente tem os números formais de geração de emprego de julho. E, desculpa, pessoal, só na sexta-feira a gente também tem notas do setor externo do Banco Central para a gente entender exatamente como está as questões de importação e exportação do país e também a definição da bandeira tarifária de setembro pela ANEEL. Como eu falei, Renata, escolhi a semana a dedo para voltar aqui, peguei a mais recheada possível. Escolheu, Ítalo, muito bom. Muito bom. Sempre traga boas movimentações para a gente discutir aqui. Obrigada por hoje. Nada, obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês e obrigado a todos que nos escutaram. Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer mais papos sobre fundos imobiliários, porque esse assunto ele vai continuar quente por um bom tempo, né? Sim, com certeza. Mas eu que agradeço a oportunidade. Valeu, Ítalo, também por participar aqui com a gente. Muito obrigado e fico à disposição aqui para os próximos encontros. Fechado, combinado. Obrigada a vocês e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui do Investidor em Foco. Boa semana. A gente está de volta na quinta-feira. Ainda é agosto e a gente vai falar dos desgostos do mês de agosto no que diz respeito às nossas finanças. Vamos lá, a gente espera por vocês. Até mais.